Olá, é um prazer estar com todos vocês novamente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Luiz. Nós vamos trabalhar nesse encontro de hoje um comentário extremamente importante, provável para a prova do Tribunal de Contas do município aqui do Rio de Janeiro, que é o excesso de gasto orçamentário com o servidor público, que levará, pós-emenda 19 de 98, informação importante, é uma novidade da emenda 19 de 98, não constava originalmente na Constituição de 88, ok? A perda do cargo pelo servidor estável. Servidor estável, mesmo que não dê causa, pós-emenda 19 de 98, pode ser mandado embora. Inédito, ok? Até a emenda 19, servidor estável só perdia o cargo se cometesse uma infração grave, não é isso? Isso, cometesse uma infração grave. Instaurasse um PAD, processo administrativo disciplinar, e tchau e benção, demitiu o servidor. Pois bem, com a emenda 19, mesmo que o servidor esteja produzindo maravilhosamente bem, tenha ética, moralidade no exercício da função, ele vai poder ser mandado embora, sem dar causa. Passamos a chamar isso de flexibilização da estabilidade. Concorda com o nome? A estabilidade foi flexibilizada, pô. Se antes era uma proteção total, agora não é mais. A proteção não é mais total. Porque agora eu posso ser mandado embora sem dar causa, por excesso de gasto orçamentário. Ok? É uma matéria, volto a insistir, forte para qualquer concurso público, especialmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, um estado falido, né? Entre aspas, obviamente, um estado já com dificuldade de pagar vencimento de seus servidores, de seus inativos, ok? Então é uma matéria forte, até porque estamos esperando, já para esse segundo semestre, isso acontecer. E posso usar de novo a palavra inédito. Nenhum estado da federação já materializou o que a emenda 19 criou, que é mandar embora o servidor estável por excesso de gasto orçamentário. Ninguém fez isso. O que torna a nossa matéria mais difícil, né? Porque o que nós temos é doutrina, né? Avaliação doutrinária sobre a novidade da emenda 19. Caso concreto, felizmente, né? Felizmente, não temos. Vamos torcer para continuar não tendo, né? Mas eu, sinceramente, acho que o Rio de Janeiro vai ser o pioneiro. É uma matéria em voga. Ontem mesmo, no jornal Dia, de domingo passado, eu dei uma entrevista sobre o assunto. Foi uma matéria grande no jornal Dia de domingo passado, onde se trabalhou exatamente isso, né? A possibilidade do servidor do Estado do Rio de Janeiro ser mandado embora por excesso de gasto orçamentário. Não sei se viram, né? O nosso governador em exercício declarou calamidade pública das contas do Estado do Rio de Janeiro e empurrou para cada secretário de Estado, fazendo restrições na Secretaria de Educação, Saúde e Segurança, que até poderão mandar embora, mas fazendo restrições, que os secretários é que determinem o que venham fazer. Inclusive, mandar embora o servidor estável por excesso de gasto orçamentário. Ok? Então esse é o tema que eu falo desde a emenda 19, que ultimamente eu venho batendo muito nessa tecla, porque aguardamos concursos públicos sobre o assunto. Esse tema a gente trabalhou na turma intensiva aqui, que o Master tem, para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Agora a nossa equipe formou um CERT para a turma extensiva, quer dizer, fomos buscar aulas, especialmente na nossa turma de PGE e PGM, sobre o tema, foram muito bem organizadas, te dando mais informação. Então você que já é nosso aluno aqui do Master, ok? Depois de fechar o CERT intensivo para o TCM, vai no CERT extensivo. E você vai ter mais matéria para se desenvolver a valer. Sem contar o TRIPS para essa prova, que já foi feito, ok? Trabalhando os principais temas, adotando o que o Instituto IBFC adota, ok? Em outras provas, fizeram provas de papiloscopista aqui do Rio de Janeiro em 2014, fizeram várias provas para PMs de vários estados, ok? Aplicação direta de Petrópolis,
Então a gente foi buscar provas anteriores, vendo os temas mais cobrados por eles, também está no nosso site, à sua disposição, ok? Passeie pelo site, procure essas informações, elas estão lá para somar o seu estudo, o seu esforço individual. Esse é o nosso objetivo, né? Queremos colaborar com o seu estudo, ok? E se você ainda não é assinante do Master, está perdendo tempo, ok? Está perdendo tempo, porque você tem todas essas aulas, não só para esse concurso, à sua disposição, mais de 15 anos de casa que nós temos, ok? Experiência é o que não falta para esse curso, professores de alto nível, todos à sua disposição para colaborar no seu estudo. Tá legal? E olha, uma notícia aí de última mão, esta semana está saindo o Master OAB, ok? Também com preços promocionais, com uma equipe excelente, eu integro a equipe, só que eu estou em direito ambiental, ok? Meu colega Julian assumiu direito administrativo, porque o direito administrativo tem uma segunda fase, que são peças. E como você sabe, eu não advogo, né? Eu sou professor, então eu não sou picareta para ensinar peças se eu não faço peças, né? Então eu saí de administrativo, mas fiz questão de colaborar com a equipe e leciono na Master OAB em direito ambiental. Então você tem um colega aí que está se preparando para o OAB, dá essa dica aí para ele, verificar aqui no site, é o mesmo modelo de assinatura, por isso que eu falo, o preço é excelente, você assina e assiste quantas vezes quiser, quantas aulas bem entender. Quer dizer, é um negócio bem legal, né? Que a gente está introduzindo aqui no cenário de concurso público. Ok? Muito bem, vamos lá para o ponto de partida. Emenda 19, altera a Constituição de 88. Joga nosso primeiro slide, por favor. Olha lá, é o artigo 169, parágrafos 4º ao 7º. Para ser bem criterioso, o parágrafo 3º já entra. Mas ao ler o parágrafo 4º, ele te joga para o parágrafo 3º. Então, deixa como está aí. 169, parágrafo 4º ao 7º da Constituição, trabalha a matéria. Olha a leitura do caput do artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Então, meu amigo, a emenda 19 altera a Constituição e pede um limite de gasto com o servidor. E empurra para a lei complementar regulamentá-lo. Todo mundo sabe que esta lei complementar é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é bom lembrar que não foi a primeira, tá? Nós já tínhamos esse limite disciplinado na Lei Rita Camata 1, Lei Rita Camata 2, e aí o 2 foi revogada pela LRF. Volta lá no slide, por favor. Olha lá, é a LRF, Lei Complementar 101 de 2000, artigo 19, trazendo o limite global para a União 50%, para estados e municípios 60% da receita corrente líquida. E há um limite por poderes e órgão independente, lá no artigo 20. Então, muita atenção, temos dois limites na LRF, um geral para o ente da federação, artigo 19, o mais citado, e no artigo 20, esse limite geral é dissecado por poderes da República e órgão independente. Todos eles trabalham em cima da receita corrente líquida. É um conceito novo da LRF, ok? Importantíssimo para direito financeiro, matéria forte do nosso concurso aqui de TSM, ok? Então, preste atenção, vá na LRF, artigo 2º, se não me engano, inciso 4º, não vou confirmar para não perder tempo, não é nosso objetivo, mas se não for o 4º é um deles, que tem o conceito de receita corrente líquida, tá? Não tinha esse conceito na 4.320 de 64. Hein? Que lei é essa? Olha, seu estudo tá devagar, hein? Fazer cara feia para 4.320, estudando para o TCM não dá, né? Lei 4.320 de 64 é a lei que regula o orçamento. Somado com a LRF, né? São as duas leis mais importantes do direito financeiro que você vai ter que engolir para esse concurso público. Ok? Então, a LRF regulamenta a Constituição da República no seu artigo 169, fixando esse limite de gasto com o pessoal. De cara, uma informação importantíssima, volta lá no slide, por favor, que é a indagação se o gasto com a terceirização será levado em consideração na hora de levantar esse gasto com o pessoal. E olha, minha gente, vamos lá.
Na LRF, você encontra essa matéria do artigo 18 ao artigo 23. Tudo está ali, do 18 ao 23, limite de gasto com o pessoal. Muito bem, o artigo 18, parágrafo 1º, diz assim: os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, muita atenção, o gasto com o servidor público será levado em consideração. O gasto, perdão, com a terceirização que substitui o servidor público, obrigado pela cara feia que fez aí, reclamando, né, do erro na colocação, percebi, captei, ok? O gasto com a terceirização que substitui servidor entra na contagem de gasto com o pessoal. Até porque se não entrasse, ia ser uma válvula de escape maravilhosa, né? Eu somaria o gasto com o servidor, chegava no limite e depois fazia terceirização para burlar a lei de responsabilidade fiscal. Então me parece perfeito o mandamento da LRF, trazendo esse gasto com o pessoal. No Estado, 60% da receita corrente líquida gasta com o pessoal. Na União, 50%. No nosso município do Rio, 60% do limite de gasto com o pessoal. Tá legal? Já que o objetivo aqui é TCM, RJ, né? Ou Rio, né? Melhor dizendo, RJ é o Estado, chamaria a sua atenção para o artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 3º, na esfera municipal, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, quando houver, que é o caso de Rio e São Paulo, e, na letra B, 54% para o Executivo. Ok? Então, atenção, o limite de gasto com o pessoal do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro está no limite de gasto com a Câmara Municipal. Foram unificados. É um erro, é lamentável, porque Tribunal de Contas é um órgão independente. Pode até ter questionamento doutrinário quanto a isso, mas numa prova do TCM você vai falar o quê? Que o Tribunal de Contas, além de ser um órgão independente, é o mais importante da galáxia, ok? Não tenha dúvida, pô. Você não quer entrar lá? É evidente, pô. Então é óbvio que ele é mais do que tudo. É um órgão independente e é. Sem palhaçada, é verdade, pô. É um órgão independente. A atribuição dada pela Constituição, o órgão é independente. Artigo 71 de nossa Constituição da República, ok? Detalha mais sobre esse artigo 20, inciso 3º. Penso que ele é inconstitucional. Porque sobre o direito financeiro, vamos lá, quem pode legislar sobre o direito financeiro? Pergunta simples, olha, prova de direito constitucional, TCM. Quem pode legislar sobre o direito financeiro? Artigo 24, inciso 1º de nossa Constituição da República. Gente, logo no inciso 1º do artigo 24. Olha lá. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário financeiro. E não se esqueçam, hein? Traga para o 24 os municípios através do artigo 30, 1 e 2. Então, meu amigo, 24, 1. Combinado com o artigo 30, 1 e 2, posso afirmar que todos os entes da federação podem legislar sobre o direito financeiro. Logo, quando a competência é concorrente, cabe à União legislar o quê? Vamos lá, parágrafo 1º do 24. Dá uma lida aí. Constituição, parágrafo 1º do 24. A União se limita a criar norma geral. Então, onde eu quero chegar? O 19, volta lá no slide, por favor, Kleber. Olha lá, o 19 é norma geral. Fixa o limite global. O 20, meu amigo, o 20 é norma não geral. Isto é, não caberia à União dizer onde o município vai gastar os 60% deles. Quem tem que dizer isso é a Câmara Municipal, em respeito à autonomia político-administrativa dos municípios, concordam? Pois bem, o Supremo não pensou bem assim não, tá? Toma cuidado, se você procurar, já tivemos 2 ADIs contra o artigo 20, com exatamente esse questionamento para estados e municípios, seria inconstitucional, e o Supremo negou liminar. Negou liminar. Lamentável, no meu entender, lamentável, ok? Porque realmente fere a autonomia político-administrativa do município. A União foi além da norma geral, ok? Está em vigor, vamos respeitar. Então o município vai gastar
com o pessoal, 6% na Câmara Municipal e 54% em relação ao seu poder executivo. Peço sempre atenção que quando for trabalhar Câmara Municipal, não me fale Câmara dos Vereadores, Câmara dos Vereadores, Câmara, tem outro nome, Câmara de Vereadores, ok? Porque ela não é deles, ela é nossa. Eles até acham que são deles e fazem o que querem, a gente sabe disso, ok? Mas, teoricamente, para fins de concurso, né, vamos ao nome correto, Câmara Municipal, ok? Essa é a denominação que está na lei orgânica, que está na Constituição da República. Então tá aí essa divisão de limite de gastos com o pessoal. Agora vamos lá. A LRF tem uma coisa que você dificilmente vê nas outras normas, que é o seguinte, ela tem regras, ela tem mandamentos que procuram evitar o problema. Claro que ela tem artigos que resolvem o problema, mas ela tem artigos que procuram evitar o problema. E nós temos 2 artigos aqui, inerentes a essa matéria, muito interessantes, que estão no contexto do que a gente passou a chamar de princípio da prudência fiscal. Então, é inerente à matéria, vale a pena preliminarmente analisá-lo. Joga lá o slide, por favor. Princípio da prudência fiscal, genericamente encontrado no parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, é dividido em limite de alerta e limite prudencial. E os 2 se referem a gasto com pessoal. Vamos começar pelo limite de alerta, 59, parágrafo 1º, inciso 2º da LRF. Então, vamos lá, no 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º, os tribunais de contas alertarão, por isso o nome limite de alerta, os poderes ou órgãos referidos no artigo 20, quando constatarem, 2, que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou a 90% do limite. Volta lá no slide, por favor. Cuidado com essa redação, tá? Não acha ela muito feliz, não. Mas o que ele está querendo dizer é que a despesa atingiu 90% dos 60% que o município poderia gastar. Não é acompanhada de nenhum tipo de restrição. É realmente, meu amigo, apenas um alerta, ok? Então, olha aqui, município, você pode gastar 60% com o pessoal. Ou então, vamos ser bem pontual. Olha aqui, poder executivo do município, você pode gastar 54% da receita corrente líquida com o pessoal. Você chegou a 90% desses 54%. Ainda faltam 10% para você chegar no limite. Mas eu já te dou um alerta. Olha, cuidado, hein? Pega leve. Só faltam 10%, ok? É o TCM que vai dar esse alerta à administração municipal ou ao Poder Legislativo Municipal, que está chegando ao limite dos seus 6%. Ok? Muito bem. Não tem restrição nenhuma, provavelmente não vai funcionar, né? O ente vai continuar gastando, Aí, meu amigo, volta lá no slide, por favor, entra em ação limite prudencial. Quando você chegar 95% do limite. Olha que radical, pô. Ainda não cheguei ao limite, gente. Olha lá, ainda faltam 5%. Mas como faltam só 5%, este será acompanhado de restrições. É chamado limite prudencial. É conhecido como limite prudencial. Você vai achar isso no artigo 22, parágrafo único da LRF, que assim diz: se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, quando houver incorrido no excesso. E aí elenca 5 restrições. Eu destaco sempre o inciso 4º. Provimento de cargo público. Fica vedado. Provimento de cargo público. Não pode. E você ainda acreditou no STJ que o habilitado dentro do número de vagas tem direito à nomeação, né? Pois é, continua acreditando, tá? Que é isso que está nos gabaritos de concurso, é isso, amém, que tem que botar. Uma mentira contada várias vezes vira verdade. E você não vai para a prova para revelar verdades. Você vai para a prova para passar. Eles querem ouvir que o habilitado dentro do número de vagas tem direito à nomeação? Então diga. Mas e a LRF? Deixa quieto, não precisa contar não. Mas olha lá, cheguei a 95% do limite com gasto com pessoal, estou proibido de nomear até o primeiro colocado.
aquele que acertou tudo, já foi até no Jô Soares 11h30 explicar como é que ele fez a façanha de não errar nada, mesmo assim é pé frio e não vai ser chamado. Porque no mesmo dia que saiu a ordem de classificação, saiu a informação que o Estado chegou a 95% do limite. E aí, nomeação direito? Tá? Para fins de concurso, pelo amor de Deus, hein? Eu que questiono isso numa matéria de estudo adequado e tal, não é para fim de concurso. Não pense duas vezes. Ok? Então, atenção, são restrições, hein? Não são sanções. Porque eu ainda não ultrapassei o limite, concorda? Ainda não cheguei, faltam 5%. Então, não fale sanção, fale restrição. As sanções estão no 23 da LRF, tá? No 23 da LRF, quando você extrapola, aí vem as sanções da lei em relação ao tema. Ok? Muito bem. Então, uma colocação inicial para evitar o problema. Mas não adiantou. O problema veio. Cheguei no limite. Cheguei no limite. Artigo 23 da LRF diz assim: se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no 22, são aquelas restritivas, o percentual excedente será eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, 2 quadrimestres, 8 meses, 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Voltamos para a Constituição. O que tem nos parágrafos 3º e 4º do artigo 69? Joga lá no slide, por favor. Parágrafos 3º e 4º trabalham a perda do cargo pelo servidor estável por excesso de gasto orçamentário. Só isso, pô, que é o que nos interessa. Vejam, vou ler o parágrafo 4º. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 169. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento de determinação de lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo. Espera aí. Então, antes de pegar o estável, a Constituição está pedindo providências preliminares, que estão no parágrafo 3º. Volta lá no slide, por favor, Kleber. Olha lá. Parágrafo 3º, as 2 providências preliminares. Reduzir o gasto em 20% com cargo em comissão. E exoneração dos servidores não estáveis. Artigo 33 da emenda 19 esclarece para você quem é esse servidor não estável. Vamos parar por aqui. Olha só. Os dois nos trazem comentários necessários a serem feitos. Mas o importante é isso. Antes de cortar a cabeça do estável, concursado, que entrou pela porta da frente, o parágrafo 4º do 69 pede providências preliminares que estão no parágrafo 3º. Importantíssimo na interpretação do parágrafo 3º. Ele não usou a palavra sucessivamente, então não tem ordem. Primeiro reduz o gasto com cargo e comissão, depois pega o não estável. Não há essa necessidade, posso inverter, não há esse rigor. Quando a Constituição quer seguir a ordem, ela claramente fala sucessivamente. Assim ela não fez. Vamos lá? Parágrafo 3º do 69. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, que é aquele prazo de 2 quadrimestres, a União, os Estados, Federal e os municípios adotarão as seguintes providências, sem falar sucessivamente as seguintes providências. 1. Redução de pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Vamos falar um pouco do inciso primeiro? Bom, primeira informação. Ele não manda você reduzir o número de cargos em comissão e função de confiança. Cuidado. Ele manda você reduzir o gasto com cargo em comissão e função de confiança. Então, eu posso, por exemplo, deixá-los vagos, não fazer a extinção, mas deixá-los vagos. Eu posso fazer uma reformulação geral de vencimento e reduzir de todo mundo. O Supremo já falou que não pode, fere a irredutibilidade de vencimento. Não gosto da decisão. Penso que a irredutibilidade atinge só quem tem cargo efetivo, concursado. Tá? Olha como é inócua essa decisão. Ah, não posso reduzir? Então faz o seguinte, exoneração ad nutum, bota todo mundo para fora.
No dia seguinte, tudo vago, eu diminuo o vencimento e chamo novamente no dia seguinte. Olha lá, torna inócuo, concorda? Por isso que eu prefiro irredutibilidade só para cargo efetivo. Mas o Supremo já se manifestou dizendo que também tem redutibilidade o cargo em comissão. Fazer o quê? Né? Respeita-se a decisão. Então ele não está mandando enxugar em 20% o número de cargos em comissão. Está mandando enxugar o gasto com cargo em comissão em 20%. Ok? Olha, é muito pouco para a quantidade de cargo e comissão que tem por aí. É muito pouco para olhar na cara do estável e mandá-lo embora. E ele olhando para o serviço, ainda ter gente abessa em cargo e em comissão, ok? Que entra pela janela. Essa que é a pura verdade. Normalmente clientelismo. É um absurdo. Não viram aí o presidente interino, Michel Temer, assumiu e cortou 10 mil cargos em comissão no Executivo Federal. Sabe quantos sobraram? 16 mil cargos em comissão. Para que isso tudo? Não consigo entender. E olha, meu amigo, isso é no Executivo, hein? Não tem os números, eles não dão. E se dão, está escondido lá na lei do acesso, você tem dificuldade de acesso, né? Quais são o número de cargos em comissão? No Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas e no Poder Legislativo. No Legislativo até entendo que tenha cargo em comissão, como entendo que tenha no Executivo. Acho que são muitos, mas até entendo que tem. Agora, eu não consigo compreender por que que Ministério Público, Magistratura e Tribunal de Contas precisa de cargo em comissão. Não são agentes políticos, não são eleitos, fazem concurso, vão trabalhar. Vai me desculpar a franqueza, ok? É só sentar e trabalhar, que eu não preciso disso tudo de cargo em comissão, ok? E aí você respeita quem entra pela porta da frente, com seus próprios méritos, estudando. Porque eu penso que é um desrespeito. Demitir, não é demitir, desculpa, é exonerar o servidor estável por excesso de gasto e continuar gastando uma fortuna com cargo em comissão. Eu não consigo olhar na cara do servidor estável e falar isso para ele, ok? É lamentável, mas é isso, hein? Tá na Constituição, tá na Constituição. Vai reduzir só 20% com gasto em cargo em comissão. Quer alegar que isso é inconstitucional, que fere a dignidade da pessoa humana? Dá uma força, alega. Vamos ver se isso é verdade, né? Mas, enfim, a princípio, essa é a informação. Ficaria atento, porque nada custa o examinador perguntar para você a diferença de cargo em comissão para função de confiança. Percebam que tem os dois lá, né? É sempre bom ficar ligado nisso. Não é uma matéria fácil não, ok? Olha que bela matéria para depois da aula de hoje, né? Só temos uma hora para conversar, ok? Não posso trazer tudo, mas é uma dica. Faça uma distinção de cargo em comissão e função de confiança. Lhe digo algo, a única distinção confiável está no inciso 5º do 37. Leia e tenta achar lá. 5º do 37. Ok? Muito bem. Inciso 2º do parágrafo 3º do 69. Segunda providência preliminar. Olha lá a redação do artigo. Exoneração dos servidores não estáveis. Muito bem. 99% das pessoas que leem isso pensam que esse servidor não estável é aquele cidadão que faz concurso público, ingressa no serviço público, assinatura do termo de posse, e ainda está no estágio probatório. Ok? Pois bem, não é esse. Não é esse. Mas que absurdo, é o que está escrito aí. Pois é, isso aqui é um país estranho. Você já deve ter percebido, né? Que você lê uma coisa, se faz outra. É isso aí, ok? Então, meu amigo, amém. Alerta importantíssimo. O servidor concursado em estágio probatório não está no item 2 do parágrafo 3º do artigo 169. Então, quem é esse tal de servidor não estável? Volta lá no slide, Kleber, por favor. Olha, regra geral, as constituições, logo abaixo desse inciso 2º, fazem uma remissão para o 33 da emenda 19. Vai lá no 33 da emenda 19 que você vai descobrir quem é servidor não estável. Uma dica, combine o 33 da emenda 19 com o artigo 19 do ADCT de sua Constituição. Você vai entender. Vou tentar ser o mais curto possível, tá? Servidor não estável deveria ser era, né? Mas como o país é estranho, né? É o seletista sem concurso que não tinha 5 anos de casa quando veio a Constituição de 88.
seletista, sem concurso, com menos de 5 anos de casa, lá em 88, tinha que ter sido demitido. E não foi. Estão aí até hoje. Ninguém cumpriu a Constituição. Ok? Só que quando veio a emenda 19 resolveu botar o estável para fora, por falta de dinheiro, alguém teve a lucidez de lembrar dessa gente. Ó, peraí, o que foi? Pô, tem aí essa montanha de gente que não foi mandada embora lá em 88. Vamos continuar fingindo que eles não existem? É muito injusto com o estável. Aí alguém, porra, que cara chato ficar lembrando isso. Mas realmente, ele tem razão, né? Bota aí. Na União, meus amigos, são 33 mil seletistas sem concurso com menos de 5 anos de casa que estão aí até hoje. Não tenho este número, nem no estado do Rio, nem no município do Rio. Não sei quantos são. Nunca foram revelados. Mas não deve ser pouca coisa, não. Não deve ser pouca coisa, não. Ok? Muito bem, volta lá para o slide, desculpe. Olha lá. A parte final do slide, eu chamaria a sua atenção, porque é aqui que entra o servidor concursado em estágio probatório. E aí eu peço atenção redobrada, meus amigos, porque isso não está escrito em lugar nenhum dessa sequência de normas que regulamenta a exoneração do cargo do servidor estável por excesso de gasto orçamentário. Quer dizer, penso que primeiro eu reduzo em 20% o gasto com carro em comissão. Depois eu faço a exoneração do servidor não estável, seletista, sem concurso, com menos de 5 anos de casa. E antes de pegar o estável, sem estar escrito em lugar nenhum, eu faço a extinção dos cargos efetivos dos servidores concursados em estágio probatório. Já cito ali a súmula 22 para te explicar o que ela está fazendo ali. Olha, na matéria de ontem, no Jornal Dia, que eu colaborei com a repórter Paloma, foi colocado por ela que existe uma série de carreiras novas criadas no estado do Rio de Janeiro, de gestão de governo, ok? Que ainda não tem 3 anos de casa. E já estão de olho nessa gente. Quer dizer, já está lá os rumores no estado, repórter é isso, né? Começa a chegar daqui, chega de lá, tem as suas fontes, né, e tal. E está lá na reportagem, né? Não estou contando nenhuma novidade, você só lê a reportagem, você vai ver que ela fala isso. E essa gente está no estágio probatório. Agora, vamos lá. Por que eu acho que quem está no estágio probatório vai ser mandado embora antes do servidor estável? Vários argumentos. Primeiro, quando o artigo 69, parágrafo 4º, fala que perderá o cargo o servidor estável, meu amigo, o servidor estável é quem tem mais de 3 anos de casa, concorda? Terminou o estágio probatório e ganhou a estabilidade. Ele não falou servidor efetivo. Aí eu botaria todo mundo num balaio só, quem tem estabilidade ou quem não tem, concorda? O efetivo pega todo mundo, do primeiro ao último ano. O estável não, só depois de 3 anos. Então, o parágrafo 4º do artigo 69 da Constituição não se refere ao servidor em estágio probatório. Por isso que eu insisto, isso não está escrito em lugar nenhum. É ponderação do professor. Agora, vamos lá, principal razão. Quando eu mando o estável embora, por excesso de gasto orçamentário, vou adiantar um slide aqui. Olha lá, joga lá o slide, por favor. O parágrafo 5º do artigo 169 fala que esse servidor estável será indenizado. Então, peraí, mandar o estável embora vai gerar gasto? Vai. Ele vai ser indenizado e a indenização será uma remuneração por ano de serviço. Logo, quanto menor o tempo de casa, menor o valor da indenização. Mas olha aqui, como estamos falando de servidor estável, é claro que eu tenho que começar essa conta de 3 anos para cima, concorda? Com menos de 3 anos, nem estável ele é. Então, olha aqui, pega o servidor estável com 3 anos de casa, manda embora. Quanto é que eu vou indenizá-lo? 3 remunerações. Sinta-se indenizado. Você tem 4 anos de casa? 4 remunerações e vai embora. Tem 5 anos de casa? 5 remunerações e vai embora. É isso. Então, pensa bem. Só vai ser indenizado quem é estável. E quem está no estágio probatório? Olha aí. E que se eu cortar a cabeça do cara no estágio probatório, ele vai ter indenização? Não está escrito em lugar nenhum que vai, meu amigo. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Quem está no estágio probatório corre um risco maior, porque se eu cortá-lo, nem indenização eu preciso pagar, meu amigo. E eu já estou sem dinheiro. Quanto mais economia, melhor. E por que eu botei a súmula 22 do Supremo? Olha, não tem a ver com a matéria, até porque, a súmula 22 do Supremo, pelo amor de Deus, é pré-histórica, né? Mas, enfim, ela traz algo que confirma esse meu raciocínio, usando aí da analogia, né? Olha lá a súmula 22. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Olha aí.
Joga lá no slide de novo, olha só. Por isso que eu coloco, você faz a extinção, deixa eu voltar no slide pertinente, desculpe. Olha aqui, você faz a extinção dos cargos efetivos dos servidores concursados em estágio probatório. E a extinção do cargo não protege o servidor. Isto é, tchau e benção. Valeu, foi um prazer, acabou. Vai fazer outra coisa. Ah, professor, isso é muito injusto. Olha, meu amigo, bem-vindo ao mundo real. Como o nosso mundo real é injusto. Nossa, tem injustiça para todo lado. Cheio de pilantra solto, cheio de pilantra gozando sua mansão com tornozeleira, né, eletrônica no pé, cumprindo sanção punitiva. Ah, olha só, apenas mais uma injustiça. Ninguém vai ficar chateado, ok? E é isso. Porque o servidor em estágio probatório, nem indenização preciso pagar. Ok? Agora imagina só, meu amigo, o cara rala para fazer concurso. Você está fazendo concurso aí, você sabe disso, pô. Eu vivo esse universo de concurso desde 1990. A gente joga toda uma vida no concurso, gasta uma fortuna em cursos preparatórios, em livros, na inscrição do concurso, ok? Passa na porcaria do concurso, faz aquele, passei, agora sim e tal, e de repente, surpresa, sem você dar causa, tchau e benção, porque acabou o dinheiro. Sensacional, né? É um absurdo, é uma tristeza, mas, meu amigo, é constitucional. Está escrito aqui, ok? Pode ser inédito, vamos torcer que continue inédito, mas, infelizmente, a gente está achando que isso vai começar a acontecer, ok? Então, percebam, 3 providências, 2 oficiais, uma que estamos entendendo que vai acontecer, antes de pegar o estável. Reduzir o gasto do cargo em comissão em função de confiança em 20%, mandar embora o servidor não estável, que é o seletista sem concurso com menos de 5 anos de casa em 1988, 33 da emenda 19 combinado com 19 do ADCT, da Constituição, depois mandar embora todo mundo que está em estágio probatório fazendo a extinção de seus cargos, porque aí não tem proteção para eles, adeus, e aí eu olho para o estável. Quer dizer, então tem 3 providências antes de pegar o estável. A coisa tem que estar muito feia, né? Tem que estar muito ruim orçamentariamente, mas, meu amigo, pelo que eu tenho lido, está ruim demais. E quer mais? Vai me desculpar, vai piorar. Vai piorar, porque a arrecadação não para de despencar, meu amigo, não para de despencar. E os outros poderes da República fingem que não são com eles. Na hora de fazer contingenciamento de gasto, só olham para o Executivo, né? E é só ler o artigo 9º, outro artigo importantíssimo da LRF para fins de concurso público, artigo 9º, parágrafos 2º e 3º especialmente. Você vai ver que na hora de contingenciar gasto, todos os poderes e órgãos independentes tem que colaborar, ok? Então, nessa hora, todo mundo quer que só o executivo entre pelo cano. Mas a verdade não é bem assim. Muito bem, vamos pegar o estável? Vamos lá, joga lá o slide referente ao estável agora. Tomei todas as providências preliminares, agora não tem jeito. Perda do cargo pelo servidor público estável por excesso de gasto orçamentário. Artigo 169, parágrafo 4º, fala desta exoneração do servidor estável. E esta lei que aí está, 9801 de 99, regulamenta a matéria. Aliás, meus amigos, olha aqui, dá uma parada aí no slide, olha aqui. É a primeira vez que a palavra exoneração aparece na lei 9801 de 99. E muita gente, quando eu falo nessa lei, fala assim, mas peraí, não é LRF? Pô, meu amigo, mas não só a LRF. A 9801 vem a pedido, olha o parágrafo 7º do 69 aí da sua Constituição. Lei federal disporá sobre normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto do parágrafo 4º. O parágrafo 4º é que vai regular a perda do cargo pelo servidor estável. Pede uma lei federal trazendo norma geral. E sabe que lei é essa? 9801 de 99. Olha lá, a 9801 de 99... vale a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. Essa lei regula a exoneração de servidor público estável, com fundamento no parágrafo 4º e seguintes do artigo 69. E, aliás, essa lei é importantíssima, porque é essa lei que vai definir o que a Constituição não definiu. Qual é o estável que vai ser mandado embora. Pensa bem, eu sou superior hierárquico.
Recebo do chefão do chefão, olha só. E o chefão do chefão fala, olha, meu filho, você tem 10 subalternos aí com você, né? Se vira com 5. Manda 5 embora que a coisa tá feia. Bom, tudo bem, chefe, pode deixar que eu vou tomar providência. Aí eu olho para os 10 servidores que estão trabalhando comigo e a pergunta é, qual deles eu vou mandar embora? Quais os 5 que serão mandados embora? Cadê parâmetro? Olha o parágrafo 4º do 69. Constituição. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação de lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Acabou. Acabou. Mais nada. Aí vem o parágrafo 7º e pede uma lei ordinária regulamentando. Joga lá o slide, por favor. E essa lei traz, no artigo 2º, parágrafo 2º, os critérios. O tal ato normativo motivado de cada um dos poderes vai escolher a área e dentro dessa área, primeiro critério para mandar embora, menor tempo de serviço. Segundo critério, maior remuneração. E terceiro critério, menor idade. Parágrafo 3º desse mesmo artigo 2º, dessa mesma 9801 de 99, fala que critério complementar, menor número de dependentes. Então será feita uma lista com base nesses critérios. Uma listagem de classificação. Meus amigos, vai ser uma listagem de classificação inédita. Todo mundo querendo ser o último. Porque o último é aquele que vai apagar a luz e fechar a porta, né? Primeiro dança logo, ok? E vamos lá. Por que o inciso primeiro também não tem sucessivamente no artigo, hein? Regra de interpretação. Eu escolho um desses 3 incisos. Não sou obrigado a primeiro, inciso primeiro, depois, só se tivesse o sucessivamente. Não tem. Então o ato normativo vem e escolhe o que ele quiser, ok? Muito bem. Provavelmente, o chefe isento vai escolher de cara o inciso primeiro. Por quê? Porque é o inciso primeiro, pô. Aí você mostra para todos, olha, eu amo todos vocês, não queria mandar ninguém embora, todos vocês são sensacionais, ok? Mas, para não mostrar preferência por ninguém, cadê o inciso primeiro? Depois usa o inciso segundo, depois usa o inciso terceiro, ok? É isso. E por que o inciso primeiro é logo o primeiro? Menor tempo de serviço, porque com isso eu, exatamente, economizo no gasto. Quanto menos tempo de casa você tiver, menor a indenização a te pagar. Volta lá no slide da indenização. Olha lá. Então, uma remuneração por ano de serviço. Então, olha lá, você tem 3 anos de casa, toma 3 remunerações e vai embora. Sai mais barato que aquele que tem 5 anos de casa, que vai ganhar 5 remunerações e vai ser mandado embora, ok? Então, quanto menor o tempo de casa, menor o valor da indenização. Essa é a ideia. Por isso que achamos que aquele que tem menos tempo de casa, olha que já foi embora o do estágio probatório. Não se esqueça disso. Estou falando do estável, 3 anos para cima. Começa essa conta sempre 3 para cima, ok? É aí que o estável vai dançar, exatamente nesse momento. E vai ser indenizado. Claro que se eu estivesse nessa situação e recebesse essa ridícula indenização, né, para ser o mais claro possível, vamos usar uma expressão vulgar, que é incorreta para o estatutário, salário. Né? Quem tem salário é seletista, né? Nosso universo é de estatutário. Muito bem, mas para ficar bem claro, tem 3 anos de casa, toma 3 salários e vai embora. Pergunto, vai se sentir indenizado? De tudo que você gastou ao longo da sua vida para passar num concurso público, já viu que é difícil, né? Já viu que dói e custa caro, né? Pois é. Aí depois de passar, ainda ganhar estabilidade. Aí que você soltou, agora eu sou estável. Aí compra um carro de 60 parcelas. 2 dias depois, surpresa, tchau e benção, você toma 3 salários. Olha, 59 outras parcelas, 57 outras parcelas. Mas problema é teu, não tem nada a ver com isso, se vira. É isso, pô. Isso é uma tragédia. Eu iria a juízo. Eu alegaria que essa indenização fere a dignidade da pessoa humana. Não é emenda constitucional? Não dizem que tem artigo constitucional e inconstitucional? É isso aí. Apelaria para o emocional do juiz. Excelência! O senhor não fez concurso? Ah, meu Deus, esse é aquele que entrou pela janela. Puta, que azar que eu dei. Não dá para redistribuir essa ação? Não, dá o seu jeitinho. Aí Carnaval é aquele que realmente fez concurso. Excelente, o senhor fez concurso? Fiz. Doeu a beça. Pois é, excelência, eu também doeu a beça. Entrei pelas próprias pernas, pela porta da frente, agora me manda embora com 3 salários. Isso fere a dignidade da pessoa humana. E se o juiz vier com aquele... mas é a própria Constituição. Aí você joga essa. Olha, conselho de graça, hein? Não estou nem cobrando, hein? Olha lá, você solta essa. Tá bom, excelente. Vamos fazer o seguinte. Dá esses 3 salários
ok? Remunerações para danos materiais. Agora me dá o triplo em danos morais, excelência. Eu mereço. Me deram um tapa na cara, uma rasteira. Oh, eu gostei da ideia. Aí você respeita o limite, alegando que aquele limite é para dano material. E entope o poder público de indenização por dano moral. Porque isso é um absurdo. Sem contar que ainda tem 80% de gasto com cargo em comissão. Tapa na cara, meu amigo. Eu que entrei pela porta, estou indo embora e tá aquela montanha de apaniguados em cargo em comissão. Não, eu não mereço danos morais, excelência? Merece. Boa ideia para quem vai advogar para essa montanha de gente, ok? Pede mais, pô. Porque isso realmente é uma infelicidade, ok? Tem pergunta aí? Tem uma pergunta, diga lá. professor. É do Pedro Terêncio. Ele pergunta assim: fala, Pedro. Função comissionada só pode ser exercida por servidor e cargo comissionado só pode ser exercido O por... Pedro está querendo a diferença de cargo em comissão para função de confiança. Falei que isso é problema de vocês depois da aula. Mas olha, o Pedro acertou, tá? É o inciso 5º do 37. Enquanto função de confiança é exclusivo de servidor de carreira, cargo em comissão pede apenas preferência. Tá? Então, no cargo em comissão haverá sempre um percentual que eu posso botar quem eu quiser. É essa a diferença. Tá? Então, há sempre essa possibilidade. Tanto podem ter percebido em leitura de jornal, quando o Temer entrou, ele cortou 10 mil cargos em comissão no Executivo Federal. Né? Sobraram 16 mil. E mandou todos que foram nomeados pelo PT embora. Matéria de jornal. O PT perde 7 milhões de reais por mês com o dízimo. Você sabe que cargo em comissão não tem mais nepotismo, súmula vinculante número 13, mas tem clientelismo. Então, só nomeio quem é do partido. E cobro dízimo, cobro pedágio. E o PT, com isso, perde 7 milhões por mês. Agora, vale frisar que os 16 mil que sobraram estão sendo nomeados por integrantes do PMDB. Agora, quem está fazendo a festa é o PMDB, ganhando o seu dízimo em cima do cargo em comissão. Porque a tal meritocracia é só quando você está na oposição. Quando eleito, vou cargo em comissão, vai ser pelo mérito. Isso é discurso de oposição. Quando você é eleito, você esquece esse discurso e bota todo mundo do partido para dentro, para fazer caixa. Ok? Principalmente época de eleição que não tem mais doação de pessoas jurídicas, tem que fazer caixa. Ok? Então, fechamos aí o parênteses. Agora, vamos lá. Gostaria de chamar a atenção para outro detalhe. Esse cargo do servidor estável, que é mandado embora, é extinto. Joga lá o slide. Informação também do artigo 69. Parágrafo 6º. A extinção do cargo do servidor exonerado. Ficando vedada a criação de novos cargos, empregos e funções por 4 anos. Por 4 anos. Quer dizer, é realmente um exagero o que está no parágrafo 6º do 69. Mas olha aqui, para fins de concurso, fala o que está todo mundo dizendo. Regra moralizadora. Porque 4 anos é o mandato daquele que fez a limpeza, né? Muito bem, então eu tiro todo mundo do partido da oposição e boto os meus depois. Então espera 4 anos que termina o seu mandato, você não corre esse risco. Agora eu penso que isso é um absurdo. Porque eu te pergunto, 2 dias depois que eu boto aquele bando de estável embora, aparece a necessidade de preencher essas vagas. O interesse público pede. E aí, faço o quê? O interesse público senta e chora, porque só daqui a 4 anos eu posso atendê-lo. Meu amigo, isso é uma aberração. Eu acho que é a única Constituição da galáxia que impede atender o interesse público, esperando 4 anos. Isso é uma regra burra, isso é uma regra cega. Por que o artigo não coloca assim? Se for necessário preencher essas vagas, preferência a quem foi exonerado. Puxa, é tão simples, né? Liga lá pro cara, ô meu amigo, tudo bem? Como é que vai? Que saudade, olha só, tô precisando preencher, quer voltar? Pronto, pô. Aí você evita exatamente esse tipo de postura, né? De tentar fazer uma limpa no serviço público por questões partidárias. Pô, não tem lógica, era só pensar um pouco, né? Esse artigo é uma aberração, mas para fins de concurso, regra moralizadora. Regra moralizadora. Ok? Muito bem. Agora, eu gostaria de trazer 2 informações sobre o tema. Vejo que basicamente esgotamos o tema, né? Falamos sobre tudo que temos a trazer em relação a essa matéria nos principais parágrafos do 69. Agora eu queria trazer um outro artigo da Constituição, tão importante quanto o 69 e também acrescentado pela emenda 19, junto com outra informação que é mais curta. Então joga lá o slide final. Olha lá, começa em cinza ali para ser rápido. Exoneração por excesso de gasto orçamentário não atinge o vitalício. Opa, olha aqui, só o estável. Não se esqueçam
emenda 19 não botou o dedo no vitalício. A emenda 20 botou, tá lembrado? A aposentadoria do estável e do vitalício agora é a mesma regra, não tem mais diferença. Mas foi a emenda 20. A 19 só pegou o estável. A 19 só pegou o servidor estável. Então o vitalício está fora. Membro do MP e da magistratura não corre esse risco. Serventuário da justiça corre, porque esse é estável. Analista do MP, acabou de entrar, está no estágio probatório. Nossa, esse corre o Rio. Apesar de que o MP do Rio está no limite de gasto com o pessoal. Não acredito que eles tenham extrapolado esse limite, tá? Mas, enfim, está no estágio probatório, vão ficar atentos, tá? Então, muita atenção. Estamos falando de estáveis. Agora, vamos lá. Nosso país é estranho, né? Já deu para perceber isso. E você sabe que no nosso país tem o servidor estável e o servidor estável. É isso aí que eu falei mesmo. Tô com fome não, é isso mesmo. Tem servidor estável e servidor estável. Peraí, professor, o que é isso? Eu vou explicar o que é isso. Joga lá no slide de novo. Olha lá, artigo 247 da Constituição da República. Tratamento diferenciado para alguns servidores estáveis. Que é isso, meu amigo? Que é isso? Olha lá, artigo 247. As leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1º do 41, não é o caso, mas agora, do parágrafo 7º do artigo 169, estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável, que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Uau! Você sabe que não temos um rol fechado de atividades exclusivas de Estado, né? Não temos. Mas olha aí a diferença. Então tem o servidor estável e o servidor estável de atividade exclusiva de Estado, que vai ter um tratamento diferenciado. Que tratamento diferenciado é esse? Volta lá no slide, por favor. Olha lá, está no artigo 3º da 9801. Artigo 3º da 9801, você vai achar esse tratamento diferenciado. E olha aí abaixo alguns exemplos. Delegado, defensor público, procurador do Estado, procurador do município, ok? São AGU, PFN, são todos estáveis. E que são carreiras típicas de Estado. Para o nosso universo jurídico é interessante, né? Porque normalmente a gente faz concurso para vitalício, que já está fora, ou faz concurso para essas carreiras, né? E dentro dessas carreiras, normalmente, são carreiras típicas de Estado, né? Diga. Professor, o Rico perguntou assim, professor, se um membro ainda não tiver adquirido a vitaliciedade, membro magistrado? A vitaliciedade, mesmo que ele ainda esteja no estágio confirmatório, que é a mesma coisa que probatório, ela não é atingida pela emenda 19. Então, mesmo que ele seja vitalício, mas ainda em estágio probatório, percebam, lá eles falam cargo vitalício, né? Ele já é vitalício desde a sua origem, ela só se confirma depois de 2 anos. Perceba que o estável a gente fala o quê? Cargo efetivo e só depois de 3 anos eu ganho estabilidade, não é isso? Então a vitaliciedade é totalmente diferente, realmente ela está fora, até quem está no estágio confirmatório se livrou do problema, ok? Muito bem, qual é esse tratamento diferenciado? Vamos voltar na 9801? Olha lá, artigo 3º. A exoneração do servidor estável, que desenvolva atividade exclusiva do Estado, assim definida em lei, observará as seguintes condições. 1. Somente será admitida quando a exoneração de servidores dos demais cargos do órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal tenha alcançado, pelo menos, 30% do total desses cargos. Olha só, o que ele está dizendo aqui, meu amigo? Vamos lá, imagine que eu sou procurador do Estado. Vem a ordem para cortar a cabeça na PGR. Antes de pegar o procurador, corta 30% do pessoal administrativo da Procuradoria. Está cheio de função administrativa lá. Corta 30%. Ainda precisa? Não, tá legal. Salvei todos os procuradores de Estado. Gente, cortar 30% do pessoal é coisa pra caramba.
Ok? Então pega lá o pessoal da biblioteca, pessoal eficiente, aquela equipe da biblioteca da PGE sabe tudo. Pega de olho fechado o livro, ok? Procurador liga, ele pega o livro bonitinho, marca a matéria que ele quer, bota em cima da mesa com um bombonzinho em cima, o cara chega e diz, nossa, que pessoal eficiente, mas ó, tchau, hein? Antes vocês do que eu, ok? Essa que é a verdade. Próxima vez eu desço lá, eu mesmo pego, pode deixar, ok? Fazer o quê? Antes vocês do que eu. Né? Somos todos irmãos, até o dia da tragédia. Dizia Nelson Rodrigues, até o dia da tragédia, todos nos amamos. Aí, salve-se quem puder. Essa que é a verdade. Tá? Mesmo assim, ainda precisa cortar mais? Aí o item 2 do artigo 3º limita em 30% de delegados, 30% de procuradores, 30% de defensores, é o limite máximo. Tá precisando de mais? Vai arrumar em outro lugar, porque aqui a gente foi no limite. Perceberam? Então é isso, minha gente. Essa é a colocação em relação a gasto com o pessoal. Olha só, tem sempre algo mais a estudar. Tenho certeza que você vai estudar aí. Ô Aline, você que está assistindo minha aula, eu sei disso, hein? Mandei te avisar. Olha aí, tem sempre algo mais para estudar, tá? Então, fiquem atentos com esse contexto, tá? Fiquem atentos com esse contexto. Do quê? Já falei, né? Eu já falei aqui do TRIPS, né? Que nós temos aqui no site do Master. Tem toda a trilha do sucesso em cima desse IBFC, ok? Esse instituto que ainda é, de certa forma, desconhecido para nós, né? Não vi nenhum concurso ainda de expressão feito por ele, então é uma coisa que fica... A nossa equipe já foi em cima das provas anteriores, já organizou, ok? Tem lá as questões mais cobradas de cada matéria. Pô, sensacional! O nosso site, minha gente, é só você pesquisar, você vai achar tudo ali, tem toda a sequência de estudo para facilitar a tua vida, tá? E o pessoal aqui é super competente, organizados, comandados pela Yasmin, ok? Aí, Yasmin, um abraço, é isso aí, ok? Então, minha gente, fique tranquilo e seguro, mas qualquer coisa liga para cá e reclama com a Yasmin, ok? Paciência, tá? É isso, quem mandou chefiar? Ser chefe tem o seu lado bom, seu lado ruim, ok? Então é isso, minha gente. Acredito que tenha colaborado com o estudo de vocês, como sempre foi um grande prazer. Quero dizer que eu me diverti a valer hoje aqui, espero que você também, tá? Qualquer coisa a gente está sempre aqui no Master, mande as suas dúvidas que a gente responde. Tá legal? Posso fechar? É isso? Então, minha gente, um grande abraço, até a próxima, bons estudos!